Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início a uma aula sobre processamento de imagens e a radiologia digital. Nós vamos falar sobre os primeiros processos, processos esses que em muitas ocasiões já não são utilizados mais, porque o processamento digital vem ocupando o espaço desses fatores, tá? Desses itens que nós utilizávamos anteriormente. Mas a gente sabe muito bem que esse processo não é de substituição total ainda, mas ainda temos locais em que nós temos o processo que a gente chama de analógico, o processo químico de revelação, e a gente precisa ter informações sobre esses métodos diferenciados de execução das nossas funções, caso seja necessário a gente está dominando, né, sobre o assunto, tá? Então, nós vamos falar primeiro do processo convencional de diagnóstico, tá? Dentro da radiologia convencional, a gente tem a revelação manual e a automática, sistema CR, DR, PACS e DICOM, ou DICOM, depende. Na radiologia convencional, teremos a parte úmida e a parte seca do processo, a revelação manual e a automática. Então, dentro dessas etapas do raio-x convencional, a gente realizava o exame do paciente, pegava o chassi com o filme, levava até a câmara escura para fazer a revelação, tá? Seja a manual ou a automática, em que a gente coloca na processadora. Tínhamos a imagem final, o médico fazia o diagnóstico dentro das imagens que nós realizávamos e passava o resultado ao paciente. A parte seca da câmara escura, o processamento automático do filme radiográfico, que é realizado dentro da processadora. Então, a parte seca da câmara escura era a parte onde tinham os balcões, onde a gente fazia as nossas anotações, lançávamos filmes utilizados, fazíamos cadastro de paciente, etc. A parte úmida, processamento manual do filme radiográfico, que é utilizado dentro da câmara escura. Também o local onde nós entrávamos para abrir o chassi em segurança, pegarmos a película que foi utilizada por nós com a imagem latente, colocar na processadora para que a processadora fizesse o processo de revelação automático. Revelação automático é realizado através de processadoras automáticas e ocorre em 4 etapas: revelação, fixação, lavagem e secagem. O balcão e o porta-chassis de revelação automático, o balcão onde a gente realizava os nossos processos, um armáriozinho onde ficavam os chassis divididos por tamanho, para quando a gente pegar, eles eram bem pesadinhos, então quando a gente ia pegar era mais fácil dessa forma. O passa-chassis, a processadora, o balcão, as tomadinhas, aqui embaixo os galões de químico, os materiais. O passador basculante, tá? Onde a gente fazia a passagem dos chassis batidos, que a gente falava, que era com filme exposto para dentro da câmara escura. Então, anteriormente, nós tínhamos o deficiente visual que nos auxiliava nesse processo, e ele ficava dentro da câmara escura. Aí nós colocávamos o chassi de um lado, travávamos a porta, aí ele tinha acesso lá. Ele pegava, botava para processo de revelação, pegava o chassi com filme virgem, colocava de volta. Quando ele travava o lado dele, nós tínhamos acesso a abrir do nosso lado e pegar esse chassi para utilizar para um novo exame. Aqui nós temos algumas lanternas de segurança, tá? A gente chamava mais de lâmpada de segurança. Era a lâmpada que continha dentro da câmara escura e que permitia que a gente tivesse uma certa luminosidade sem que a mesma chegasse a velar a película radiográfica, tá? Tudo dentro de um tempo, não podia ficar exposto por muito tempo, senão ela conseguia velar. Mas um tempo rápido de você abrir e fazer a troca da película, colocando a usada para
revelação e pegando uma outra virgem e recarregando o chassi, não era tempo suficiente para que ela chegasse a velar, não, tá? Então ela ficava dentro da câmara escura, tá? Esse tom de vermelho é um vermelho âmbar, que ele tem uma dificuldade maior de velar a película radiográfica, tá? Hoje em dia, como tem o digital, até de repente tem uma lá, mas já não se utiliza mais, porque a gente já não faz mais praticamente parte nenhuma do processo que a gente realizava no escuro, né, com a luz apagada. Aqui a gente tem as bombonas de químico, tá? A processadora, ela vai repondo e desperdiçando dispersando, na verdade, é o termo mais correto. Ela vai dispersando os químicos durante a utilização. Então, é um ciclo contínuo de entrada de produto novo e saída do produto mais abaixo dos racks da processadora, tá? Então, como esse processo é contínuo e esses químicos não podem ser jogados na natureza, então não podem ser colocados no esgoto comum, eles são armazenados em galões do lado de fora da processadora para serem recolhidos depois. Ou, se eles forem dispersados no esgoto, é necessário que tenha um filtro capaz de reter as partículas que vão ser os resíduos desse químico, para poder não dispersar eles no ambiente, tá? E aqui são os produtos que a gente faz a preparação. Cada marca tem uma forma diferente de preparar, parte A, parte B, parte C, que quantidade de água vai ser colocada para diluir cada parte com qual parte, mas sempre na caixa onde vem o produto, vem um esquemazinho de como ele vai ser preparado, tá? O ideal, que cada fabricante diz que tem toda a sua lógica e todo o seu fundamento, né? Eu tenho uma processadora da Kodak, o ideal é que o meu químico seja da Kodak e minha película seja da Kodak. Só que a gente sabe que a níveis de licitações, preços e etc, não era sempre que nós tínhamos os 3 itens do mesmo fabricante, tá? Não chega a ficar deficiente os processos por termos produtos de marcas diferentes. Não alcança o padrão, né, que isso é um controle que a empresa faz, que ela sabe que o químico da marca dela é bom para processar a película da marca dela na processadora da marca dela, né, claro. Aqui nós temos um esquema de uma processadora automática, então a água tem um fluxo constante. O revelador, ele tem uma tampa flutuante que fica protegendo o líquido do contato com o oxigênio, para que ele não oxide com facilidade, tá? O fixador não precisa ter esse controle, ele tem só a tampa aqui de cima. O revelador tem a tampa para que a substância não tenha contato com o ar. Conforme vai descendo o líquido, a tampa vai descendo junto, e a outra tampa que protege de cair sujeira e etc, tá? Então o revelador vai para dentro do tanque do revelador, o fixador para dentro do tanque do fixador. Você coloca a película na bandeja, ela vai circulando pelas bandejas até passar por todo o processo e sair aqui na gavetinha do lado externo da processadora, para que a gente possa pegar essa película e ou destinar para o laudo ou entregar ao paciente. Revelação manual é realizado manualmente pelo operador dentro da câmara escura, que ocorre em 5 etapas: revelação, interrupção, fixação, lavagem e secagem. Então, o processo manual, ele tem um banho que a gente chama de enxaguatório entre a revelação e a fixação. E o processo automático não tem essa interrupção da revelação aqui, tá? Aí aqui a gente tem o tanque de revelação manual, então a gente prendia a película na colgadura e mergulhávamos no produto químico e depois lavávamos aqui no meio. Essas são as colgaduras e as portas colgaduras aqui atrás, tá? Aqui nós temos os chassis, tamanhos diferentes. As películas eram correspondentes aos tamanhos dos chassis. Aí tínhamos o 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40,
35 por 35 e 35 por 43. Aqui a caixa de filmes, tá? Onde eram armazenados os filmes de cada tamanho. Aí vinha 150, 24 por 30, 150 e 100. Aqui é outro fabricante, ó, Fujifilm. Sistema CR nós vamos falar no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.